E aí, meus amores, acorda, vamos acordar. Agora é hora do programa Direito de Amar a Língua Portuguesa. Vamos ver aqui um assunto muito importante, extenso, mas que vai te ajudar muito, tanto na resolução das questões como na melhorar as competências de língua portuguesa nas redações, de domínio da norma culta. Tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos ver um assunto muito interessante. Para começar, eu deixo uma frase do Carlos Drummond de Andrade, que diz: chega mais perto e contempla. Cada uma tem mil faces secretas, a face é Deus. Então, que a gente possa sempre ver o que está nas entrelinhas de um texto, tá? Então, pegue aí seus materiais e vamos aprender como se usa a crase. Você que está aí do outro lado, sabe usar a crase? Então, observe a crase, fique muito atento a esse acento, tá? Que muitos alunos você coloca um agudo. Crase é esse acento que a gente chama de grave, tá? Acento aí grave. A crase é a fusão desses dois A's, a preposição e o artigo, tá? Então fiquem atentos a isso. Anote tudo e me dê um feedback, por favor. Eu posso melhorar, tá? Eu gosto muito de aprender e gosto muito de melhorar os meus caminhos. Então, primeiro, que é crase. Então, entendam o que é crase. Crase, ela vem da palavra grega crasis, que significa fusão, mistura. Na língua portuguesa é o nome que se dá à junção de duas vogais idênticas. Ah, então nós temos aí, como eu mostrei para vocês anteriormente, o a preposição e o a artigo. Então você tem aí, ó, de um lado um verbo que pede a preposição a e do outro lado você tem um nome que pede o artigo ou um pronome, tá? Então, ela vai ocorrer dessa soma. No pronome é o pronomes demonstrativo, aquele, aquele e aquilo, e no pronome relativo a qual vai ocorrer a crase quando você perceber que o verbo, esse regente pede uma preposição regido de preposição a, tá bom? Então, vamos ver isso na prática. Seria importante apresentar o relatório às autoridades responsáveis. Será que esse A é com crase ou sem crase? Vamos pensar, olhar antes. Seria importante apresentar o que? O relatório. A quem? Então, observe. Esse nome relatório, aliás, o verbo apresentar, ele pede uma preposição. Quem apresenta, apresenta alguma coisa a alguém. Então, autoridades está no feminino, certo? Então, ele aceita o artigo A. Se ele aceita o artigo A, então observe que nós temos que colocar a crase. Então, o certo seria as autoridades responsáveis. Então, você vai fazer sempre isso, olhar o que vem antes. Se a palavra pede preposição e se a que vem depois aceita o artigo, aí será a fusão. Aí você coloca o acento grave. Claro isso? Então, vamos testar aí o próximo. A situação econômica da Etiópia é similar à de vários países africanos. Então, similar a aqui, né? Aí você vai observar, professora, mas não tem substantivo depois do de, depois desse a, como é que vai ter a crase? Tem crase porque, observe, similar é semelhante a uma outra situação. Então, eu fiz uma supressão, fiz uma elipse, uma zeugma de um termo que já foi citado. A situação econômica da Etiópia é similar à situação de vários países africanos. Então, gente, isso é um erro que a gente tem que ficar atento para não errar nas questões e na redação também. Tá? Aqui, ó, tem crase mesmo, porque o que está entre o D e o A é a situação econômica, tá? Então, fiquem atentos. Vamos ver se essa crase está correta. Difícil referir-se àquela família sem falar do que ocorreu ontem. Quem se refere a alguém. Então, tá certo o uso da crase. Nós temos aí o referir que aceita a preposição a e nós temos família que aceita
um artigo ou pronome demonstrativo aquela. Então, vai ocorrer aí a fusão. Vamos ver se aqui está certo. Analisemos. Vale ressaltar ainda, tá? Olha aí, eu trouxe modelos de redações. A realização por instituição não governamentais de projetos inclusivos que constam sessões de filmes em ambientes comunitários não contemplado pelo acesso à TV ou à internet. Então, observe. Não contemplado pelo acesso. Quem acessa a alguma coisa. Então, vamos pensar, TV, né? Que tá aí abreviar televisão. É um substantivo feminino, certo? E a internet também. Então, vamos manter o paralelismo. Acesso a. Então, a TV, porque aceita substantivo, e a internet. Então, a frase está correta. Então, vamos prestar atenção. Outra que eu quero que você analise se essa frase está correta nessa oração. Eu cheguei a Brasil, mas, como de costume, ela estava engarrafada. Quer dizer, Brasil. É o Brasil. Brasil é masculino, não se usa crase diante de palavra masculina. Mas vamos olhar o detalhe. Eu cheguei. Quem chega, chega a algum lugar. A Brasil. Mas como? De costume, ela estava engarrafada. Brasil engarrafado. Então, eu me lembrei que existe uma avenida chamada Avenida Brasil. Então, aqui há uma supressão do nome avenida. Então, a crase está certa. Quem é que estava engarrafada? A Avenida Brasil, tá? Então, fiquem atentos a esses detalhes. Nesse caso, a crase está correta. Ela pode ser uma questão eliminatória. Então, ela pode tirar a tua vaga ou ela pode te dar a vaga, tá? Então, fiquem atentos a esses detalhes. Observe que esse Brasil que está aí não é o Brasil país. Se fosse, não teria crase, nem teria aí, tá? Nem a gente ficaria cogitando, mas observe. Mas, como de costume, ela estava engarrafada, tá? Então, ó, eu cheguei a Brasil, mas ela estava engarrafada, como de costume. Estava engarrafada, Avenida Brasil, ok? Então, fiquem atentos aí. Vamos ver se essa aqui está certa. Nós nos referimos, quem se refere a alguém ou a algum lugar, né? A que foi número 1 do concurso para analista judiciário. Então, vamos pensar. Nós nos referimos a que foi número 1. Quem foi número 1? Nós nos referimos a que foi número 1 para judiciário. Esse A aqui está substituindo alguém, né? Que foi número 1. Então, essa crase, ela não está errada. E é aquilo, né? Aquela. Ele está representando aquela, na verdade. Tá? Aí você vai dizer assim, nossa, meu Deus, que negócio difícil. Vamos ver aqui. Vamos mais na frente, amadurecendo para você abrindo sua mente para receber as regras. Sempre procuro fazer alusão. Quem faz alusão a alguma coisa. Então, alusão a e lições. A lição. Então, é substantivo. Então, aceito o artigo. Então, as lições, está correta. Do William Cereja e as do Celso Cunha. Aí você vai olhar, professora, o Celso Cunha é masculino e do é preposição. Por que essa crase está aí? Que é a mesma ideia do similar, tá? Ele está aqui, esse as está se referindo às lições do Celso Cunha. É uma elipse de um termo citado, ou seja, uma zeugma. Então, ele não precisava repetir. Sempre procuro fazer alusão às lições do William Cereja e às lições do Celso Cunha. Não precisa repetir, mas eu demonstro pelo paralelismo que eu estou respeitando, tá bom? Então fiquem atentos aí. Outra exposição à qual tenho direito, finalmente me foi dada pelo mestre. Então vamos ficar atento a isso. Ó, direito, né? Tenho direito a quê? A exposição. Então, esse a qual está substituindo exposição. E o direito pede uma preposição. Então, se eu tenho uma preposição e do outro lado eu tenho um artigo,
ocorrerá aí a fusão dos dois atos, tá bom? Então, nós estamos de parabéns, guardando essas dicas, mas se eu tive dificuldade aqui, nós vamos para as regras, tá? Nós vamos estudar as regras de crase. Então, fique atento. Eu preciso ficar atento a essa aplicação, entender o conceito. Entender o conceito? Crase é a fusão do a preposição mais o a artigo. Se de um lado tem um regente que pede a preposição e do outro lado tem uma palavra feminina que aceita o artigo feminino definido, ocorrerá a fusão de. Ok? Ficou claro isso? Então, cheirinho no zóio e até mais.